Primeiro eu quero te agradecer por ter aceito o convite. Eu quero começar pedindo para você falar um pouco sobre você, né? Assim, sobre a sua carreira a gente já sabe um pouco, mas eu quero ouvir de você sobre a Paula mesmo. Como começou, quantos anos de carreira, sobre sua vida um pouquinho. Tá bom, Michele, obrigada pelo convite. Eu sou Paula Parreira, tenho 38 anos, sou editora de esporte do Popular e sou jornalista formada pela UFG, né? Eu sou natural de Itumbiara, então não sou de Goiânia, eu vim para Goiânia para estudar jornalismo. Eu escolhi o esporte antes do jornalismo. Posso até brincar que eu escolhi o esporte e o jornalismo me escolheu. Porque aí eu fui procurar algumas coisas que eu poderia fazer para trabalhar com esporte, né? Escolhi jornalismo na UFG e fisioterapia na Universidade Estadual de Goiás, na UEG. E aí eu só passei para jornalismo. Entrei na UFG em 2000, saí na turma de 2003, né? Mas já colei grau em 2004. Eu fiz um estágio em 2003 no Tribuna do Planalto, jornal que não tem mais impresso, acho que só tem só no site agora. Não tinha esporte nesse jornal, mas eu batalhava as minhas pautas. Eu tinha passado pela Rádio Universitária, estava passando ainda pela Rádio Universitária, que é um importante laboratório lá da UFG, né? Passei por programas semanais, programas de transmissão de eventos esportivos, programa diário na rádio também, tive alguma experiência. E entrei no Diário da Manhã em 2004. Assim que eu me formei, eu fui para o Diário da Manhã, fiquei 2 semanas em cidades, e pedi para ir para o esporte. E desde então eu trabalho com esporte, assim, sempre foi minha intenção. Entrei na faculdade sem saber nada, né? Eu entrei sem saber nada, sem saber como funcionava um jornal, como funcionava uma emissora, como era jornalismo, o que era isso. Mas hoje sou apaixonada pela profissão, não sei contar aqui, acho que eu tenho 16, né? 16 anos de carreira, 17 por aí. Então é isso, é essa a minha história. Depois do Diário da Manhã, e fui para o Popular em 2007, como fechadora, depois repórter e agora editora do Esporte do Jornal. Uma das perguntas que eu ia fazer era justamente se o esporte escolhido, né? E pelo que eu entendi, sim, mas por gostar. Você praticava alguma coisa? Sim, minha mãe sempre me incentivou muito a praticar esportes, então era isso que eu fazia quando era criança e adolescente, era a minha opção de lazer, era o que eu mais gostava de fazer na escola. Joguei várias coisas, fui nadadora, competi pela federação, competições de federação, coisas assim. Então, eu fui muito estimulada a isso pela minha família, né? Minha mãe, principalmente. Descobri que no jornalismo eu poderia fazer isso, né? Vislumbrei isso. E tentei fisioterapia também, mas aí fui para o jornalismo, né? Porque foi o que deu certo. Eu estava acompanhando algumas coisas nas suas redes sociais e eu vi que assim, acho que o grande marco, não sei, pelo que eu entendi até aqui na sua carreira, foi a cobertura das Olimpíadas. Rio 2016. E eu fui ver que você disse até mesmo que seria um sonho maior até que cobrir a Copa do Mundo. Queria que você explicasse um pouco sobre isso, sobre essa experiência. Eu sempre fui ligada aos esportes olímpicos, né? Eu sempre fui muito apaixonada por esportes olímpicos. No início, eu gostava mais de esportes olímpicos no jornalismo do que futebol, assim. Só que aí você entra numa redação e o futebol meio que te engole, né? Você tem setoristas e um espaço muito grande para o futebol, né? No início, eu queria fazer mais esportes olímpicos e eu entrei na Rádio Universitária para fazer um programa de esportes olímpicos. Então, eu gostava muito dessa área, sempre gostei, sempre fui muito apaixonada por essa área. Eu brinco que eu comecei a querer ser jornalista porque eu li a coluna de vôlei da Cida Santos na Folha. E achava que eu queria fazer aquilo ali, né? Escrever. Imagina, um dia vou ter uma coluna sobre vôlei, sobre natação, em algum jornal, né? E não é bem assim, né, que funciona. Então, depois eu fui descobrindo um pouco mais o mundo do futebol no jornalismo, assim, o que eu poderia fazer ali. E as coisas foram caminhando naturalmente, mas sempre gostei muito de esportes olímpicos. E aí, quando chegou a Copa de 2014, eu fiz pelo jornal, fiz a Copa das Federações antes, depois a Copa do Mundo, né? Junto com outros repórteres, junto com outras pessoas, né? Não fiz a cobertura sozinha, sempre dividia a cobertura com muitas pessoas dentro do jornal.
E aí, na Olimpíada, a gente tinha só uma credencial para o jornal, a gente não conseguiu nem de fotógrafo, e aí eu fui fazer. É uma cobertura muito difícil para se fazer solo, né? Então, assim, tive que desbravar mesmo e tentar conseguir um olhar diferente, né, para o nosso público, para o nosso estado, coisas assim. Mas foi muito prazeroso fazer. Eu acabei me preparando um pouco para essa cobertura, eu tinha acabado de virar editora e a rotina é muito pesada, assim, então eu acabei me preparando um pouco, mas me preparei, fui, fiz, não fiz a Olimpíada inteira, eu voltei acho que 4 dias antes do fim, fui no início e voltei 4 dias antes do fim, mas foi uma cobertura muito, muito legal, assim, é realmente marcante, assim, cobrir esse tipo de coisa. Pode dizer, então, que essa foi uma das grandes realizações da sua carreira? Sim, sim. Tem alguns outros projetos grandes ainda a serem realizados? Eu assim, ter me tornado editora de esporte de um grande jornal, eu acho uma coisa bem importante, assim, para minha carreira, né? Para minha posição como mulher dentro do jornalismo esportivo, dentro do jornal. Eu acabei de ter uma experiência nova, né? Aos 38 anos, eu tive uma experiência nova que foi de ser comentarista de jogos em TV. Então, assim, eu não sei o que vai dar, o que vai ser ainda, se isso vai se estabelecer na minha vida, mas eu gostei muito de fazer. É uma posição muito relevante, né? Assim, é uma posição de muita importância, assim, numa transmissão, né? No meio do futebol, muito valorizada. Então, eu gostei muito de fazer isso e acho que foi importante fazer, mas não sei se vai ser rotina, se eu vou voltar a fazer sempre. Ainda estou começando nessa área, né? Descobrir coisas novas depois de tanto tempo é legal também. Acho que são essas coisas, assim, cobrir Fórmula 1, cobrir Rally dos Sertões, a Copa das Confederações, Olimpíada, e ser setorista de clubes também é muito legal. Fui setorista de 2 clubes em Goiânia, fui setorista do Vila, do Goiás, do Vila em um jornal, do Goiás em outro, fiz final da Sul-Americana quando o Goiás foi. Então, assim, cada cobertura ela te enriquece, né? Te traz experiência, te traz coisas legais. Por mais difícil que ela seja, por mais complicada que ela seja, algumas matérias também do dia a dia te mudam um pouco o pensamento, te trazem coisas importantes também, né? Tudo vai te enriquecendo, assim. E eu fiquei muito feliz de me tornar editora e de, depois de 38 anos de vida, fazer uma coisa nova no jornalismo, que foi comentar jogos. Tanto porque acho que foi um grande marco, a gente tem visto aí nos últimos... Acho que em 2021 mesmo, assim, um salto gigante em relação à mulher no futebol. Eu acho que sim, nos últimos anos a gente vê esse crescimento, né? E quando ele tá na TV aberta, ele aparece mais, e isso é muito importante, assim. Mas as mulheres estão no esporte há muitos anos, assim. Quando eu entrei, Marluce Martins cobria futebol e sempre foi uma referência. Eu não vou saber aqui citar todas as referências que eu tive, mas foram muitas e elas sempre existiram. Eu nunca trabalhei sem outras mulheres na equipe. Curiosamente, o único momento é agora. Assim, eu sou editora e a equipe passou por reformulações por causa do jornal. E hoje eu não tenho nenhuma mulher repórter. É uma falha minha, inclusive, né? Eu preciso mudar isso, fazer a coisa se mexer para que isso esteja mais bem representado, assim, né? Mais bem diversificado. Mas assim, eu não sou a primeira e nem vou ser a última em muitas coisas e provavelmente em todas as coisas da minha carreira, né? Antes de eu comentar na TV Anhanguera, por exemplo, a Monara Marques comentou os jogos. Então, assim, todas que vieram antes de mim contribuíram para que hoje eu também estivesse nesse espaço. A gente tem que continuar conquistando esses espaços, né? A questão da competência, ela é importante, claro, mas se a gente for ver a defasagem que existe, né, entre homens e mulheres, não só em quantidade, mas em posições, né, em posições de chefia e tudo mais, a gente ainda está atrás e isso não é justo, né? Então, assim, acho que é isso que a gente tem que se ater também. A competência ela é importante, claro, né? A gente trabalha com isso, então é claro que a gente sabe do que está falando e tem expertise para essa área.
Só que não é à toa que não existem mulheres em todos os postos de chefia, que é mais difícil para as mulheres chegar lá. Né? Então, assim, a gente não pode desconsiderar isso. Se chama, vou repetir, machismo estrutural. A gente tem que combatê-lo todos os dias. É mais ou menos por aí, assim, né? Hoje a gente vai ter, por exemplo, uma transmissão da NBA com na ESPN com a Natália Lara e a Alana Ambrosio, né? Então, assim, esse é o espaço delas. O espaço delas é todo dia também, né? A Natália, ela é narradora da ESPN, a Renata é narradora da Globo. São figuras muito importantes que desbravam espaços que ainda não tinham sido desbravados, talvez. Mas, assim, a gente também, a luta diária, ela é histórica também, né? A gente se beneficia da luta de todas que vieram antes e espero que as que vierem depois também consigam, né, tocar, dar seguimento a isso. E a representatividade também é muito importante, né, Michele? Assim, quando você vê um jogo de NBA narrado por uma mulher, você se identifica, as crianças, adolescentes, né, as mulheres jovens, as mulheres mais velhas, todo mundo se identifica com aquilo. Nossa, então, assim, eu posso fazer aquilo um dia? Aquele é um lugar que eu posso ocupar? Né? Assim, não que a gente duvide disso, mas o machismo estrutural nos mostra todo dia que é tão difícil, né? E parece que não é o lugar para gente, é o lugar para gente. O nosso lugar é em todo lugar que a gente quiser ocupar, em todo lugar que a gente quiser chegar. Então, ver as narradoras, comentaristas ocupando esses espaços nos dá, sei lá, a chance de vislumbrar estar ali um dia. Assim, acho isso muito importante. Representatividade, né? Quantidade, qualidade também nos postos de trabalho, nos salários, né? Que tem que ter equidade. Então, assim, é um processo muito amplo e, bom, a gente dá conta dele, mas a gente precisa ressaltar isso todo dia também, né? Ressaltar essas lutas importantes, ressaltar essas figuras que fazem isso por nós e pelos outros. Né? Sim, aproveitando esse gancho e essa última fala sua, eu tenho muitas colegas de faculdade que estão no jornalismo por causa do esporte. Qual é o seu conselho, assim, depois de tantos anos de carreira? O que você falaria para essas meninas que estão formando, estão saindo da faculdade com um sonho imenso e às vezes com tanto medo, né? Queria que você desse um conselho. Bom, um conselho, eu não sei se eu, sei lá, tenho capacidade para tanto, mas assim, eu só preciso dizer que é lá que elas têm que estar mesmo, assim. Se elas querem estar lá, é lá que elas vão chegar, é lá que elas têm que estar mesmo. O que elas conseguirem, onde elas estiverem, não vai ser nada cedido a elas, nada concedido, nada dado a elas. É pela capacidade delas, é porque elas querem estar lá, é porque elas merecem estar lá, elas têm que estar lá mesmo. Eu acho que não se incomodem e não desanimem, acho que é essa palavra, não desanimem com nada que qualquer pessoa te falar. Né? Hoje eu fico olhando em retrospecto, assim, né, as coisas que eu ouvi, porque o machismo ele é tão sutil, né? Então, assim, eu já ouvi quando eu entrei no esporte que, eu achei que você fosse mais uma que fosse entrar no esporte para ir para outra área dentro do jornal. Por que você achou isso, né? Assim, por que você achou isso, né? Porque não é comum? É comum. É comum mulheres gostarem de esporte, quererem trabalhar com esporte, né? Então, assim, é porque eu estou ocupando o espaço que você acha que deveria ser de um homem? Não deveria, né? Então, assim, é o meu espaço mesmo, é o espaço que eu quero, é o espaço que eu vou ocupar, né? Então, assim, ouvir essas coisas, às vezes a gente não processa tanto na hora, né? Eu tinha 21 anos, estava começando na profissão, entrando num jornal, 20 e poucos anos, sei lá. E aí você não percebe na hora, né? E os tempos são outros também, os tempos mudaram muito rápido, né? Assim, os ambientes mudam e tal. Só que aí você vai pensar, né? Depois de um tempo, outro dia eu estava olhando um livro sobre jornalismo esportivo que eu li lá no começo de um homem, escrito por um homem. E aí tem uma parte que é assim, a mulher no esporte, ou a mulher no jornalismo esportivo. E aí ele fala que é natural que
tenha mais homens do que mulheres no jornalismo esportivo, porque os homens consomem mais esporte do que mulheres. Uhum. Não é natural. Isso não é natural. Isso é machista, né? Assim, considerar isso é machista. É o machismo estrutural, né? De novo, presente aí o tempo todo. Então, assim, se lá no início eu li aquilo e não percebi o que estava escrito ali, hoje eu percebo muito melhor. Acho que, né, tem isso também, assim. Então, você vai olhando em retrospecto, assim, o que você passou bom, eu não gostaria que ninguém passasse por isso, não gostaria que ninguém fosse assediado no trabalho, você está trabalhando, né, isso é horrível, assédio no trabalho é horrível, as mulheres passam por isso, e no jornalismo esportivo elas passam por isso também, isso é horrível, né, isso não tem que existir, isso tem que ser combatido todo dia, mas é muito difícil, né, é muito difícil passar por isso gera sequelas, né? Isso gera cicatrizes mesmo. Então, assim, é muito difícil, mas eu diria isso, assim, que é para não desanimar, né? A mulher tem que estar onde ela quiser, onde ela gosta, onde ela quer ficar, onde ela quer ocupar, onde ela quer trabalhar, com o que ela quiser. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí, assim. É isso aí. Muito obrigada, Paula. Acrescentou muito, tanto na minha pesquisa quanto no meu trabalho de TCC. Eu te agradeço. Obrigada pelo convite, pelas palavras.